Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos experiências que eu tive com o Senhor, falar sobre a vaidade, né, que é uma coisa que, infelizmente, nas igrejas é um motivo de muitas irmãs e irmãos, né, o Senhor revelou não ser batizado com o Espírito Santo e nem adquirir, né, o dom de revelação. O Senhor, Ele quer nos dar mais do que aquilo que a gente tem aprendido, mas, infelizmente, por causa do pecado, por causa da vaidade, o Senhor tem revelado que é por causa disso, né? Por causa do pecado. Eu já tinha passado isso para os irmãos, gostaria de falar mais uma vez, que essa noite eu estava orando ao Senhor sobre o que eu iria falar, pedindo ao Senhor para me dar entendimento, para me dar as palavras certas, né, para falar, e eu gostaria de relembrar os irmãos. Um dia que eu estava levando meu filho para o colégio, vários dias eu passava para levá-lo na escola, e essa mulher estava me observando, ela é espírita, e ela me via todos esses dias e eu não a vi. Aí um certo dia ela me chamou e falou assim para mim, ela estava parada justamente na esquina do muro onde eles costumam colocar o despacho, né? Aquela coisa toda, as oferendas que eles fazem. E ela falou assim, ué, você não pinta a unha? Eu falei, não. Aí, você não corta o cabelo, não pinta, seu cabelo tá feio, tá ressecado, tá com ponta. Você não pinta o cabelo da perna? Eu falei assim, não, ela por quê? Eu falei que santidade é o Senhor. Todo o nosso corpo tem um significado aos olhos do Senhor Jesus e não é agradável a Ele que façamos nada disso. Aí ela pegou a minha mão, olhou a minha unha, mas você tem que ser mais vaidosa, tem que pintar a unha, tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, eu faço tudo isso por obediência à palavra. Aí ela foi e deu uma gargalhada e falou assim, você passou no teste. Eu falei, teste? Aí ela falou assim, porque todas as outras crentinhas que passavam aqui,
caíram. Hoje eu vejo elas passando com o pelo da perna pintado, com a unha pintada, cabelo cortado. E esse cabelo branco aí? Eu falei assim, aos olhos do meu Senhor Jesus, esse cabelo branco tem um significado. E eu estou feliz com ele. Porque fazendo a vontade do Senhor, o Senhor, ele não deixa que a gente fique com essas coisas no coração, achando que está feio, que está ruim. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu saí de casa para ir levar meu filho na escola, eu não sabia que aquela mulher ia me abordar. E o Senhor ali, ele me deu sabedoria para falar com ela sobre isso, né? Sobre que o Senhor, ele quer cada vez mais santidade, né, na nossa vida, que façamos a vontade dele, para ele estar nos revelando a sua palavra, aquilo que ele quer de nós. E um certo dia eu estava conversando, fui na casa da minha mãe, aí as minhas tias, a minha mãe falou, Fernanda, faz alguma coisa no seu cabelo. Eu falei, não mãe, deixa meu cabelo assim, eu gosto do meu cabelo assim. Ah, mas você tem que colocar alguma coisa, fazer um penteado, alguma coisa nesse cabelo, só anda com o cabelo assim. Aí a minha tia foi e me deu uma pregadeira. Mas assim, eu não queria muito usar a pregadeira, e ela me cobrando que eu não usava a pregadeira, eu coloquei a pregadeira para vir ao culto. Mas eu vim incomodada com aquilo. Aí quando eu cheguei aí no banheiro para tirar, mas eu falei, não tem pente, eu vou tirar, vou ficar com o cabelo bagunçado. Eu falei, Senhor, se realmente não for da sua vontade que eu use essa pregadeira, fala comigo. Usa como irmão, pastor para falar. Aí no final do culto, eu saí, né, cabisbaixa, e falei, o Senhor não falou nada. Será que o Senhor falou e eu não ouvia, não deu ouvido porque eu queria usar? Será que eu estava com isso no meu coração? Aí o irmão Tiago me chamou e falou para mim que tinha visto uma carinha, alguma coisa na pregadeira. Eu fui tirar a pregadeira, assustado, porque eu estava esperando do Senhor, que o Senhor me falasse a respeito daquilo, né? E ali eu vi que o Senhor não se agradou. Quando eu cheguei na minha casa, eu dobrei meu joelho, orei ao Senhor, pedi perdão, porque o Espírito Santo se incomodou para que eu não usasse. Eu temei e usei, eu desobedeci, eu usei aquilo. E ali eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor para que me mostrasse onde que estava o erro, porque eu não deveria usar. Aí, irmãos, o Senhor me mostrou, uma varoa me levou numa janela que tinha um demônio, que eu não sei nem explicar o tamanho que ele era, deformado, um demônio horrível. Ele pegou uma mulher de cabeça, virou ela de cabeça para baixo, ele batia com a cabeça dela no chão com toda a força. E quebrava, era sangue para todo lado. Aquela mulher, socorro, me ajuda, socorro, socorro. E ele parava, olhava para a cara dela e continuava batendo com a cabeça dela no chão, continuava batendo com muita força. E ela não morria, ela agonizando, ela gritando, ela pedindo ajuda. E eu olhei para o rosto daquela mulher que estava do meu lado e falei, por que ele está fazendo isso com ela? E ela disse, foi porque o Senhor disse para ela não usar aquela fivela, e ela usou. O cabelo dela não desmanchava, aquela fivela não saía dali, só o rosto dela não tinha mais rosto. Quebrando, batendo, mas batendo muito. O corpo dela continuava ali, ele segurando, mas o rosto dela estava totalmente deformado. E ela gritando, socorro, me ajuda. E ali eu não queria olhar, e ela me virava para eu olhar tudo aquilo dali. Aquilo ali poderia ter acontecido comigo. Se eu tivesse teimado, se eu tivesse saído daqui, eu tivesse morrido, não tivesse dado ouvido o que o Senhor falou para mim, talvez hoje eu nem estaria aqui, estivesse no inferno, e aquela mulher que estava lá poderia ter sido eu. E ali ela me levou num outro lugar, onde tinha um lugar escuro, horrível, uma mulher com um negócio igual um caldeirão imenso, jogando um monte dessas pregadeiras que a gente usa. Vários tipos de pregadeira, inclusive a minha. Ela jogava, mexia aquilo, fazendo feitiçaria, com todos aqueles adereços de cabelo, aquele monte de coisa ali, ela me mostrava. Aí ela pegou a minha mão e colocou um negócio na minha mão e fechou. Quando eu abri a minha mão, irmãos, tinha 2 grampos pretos na minha mão. O Senhor falou no meu coração que era aquilo que Ele queria que eu usasse. Ele não quer ver nada na minha cabeça brilhando, Ele não quer ver nada chamativo na minha cabeça, que essas coisas não agradam ao Senhor. E logo depois disso também, aquela irmã que eu também falei com os irmãos, que ela é ex-macumbeira, ela se converteu ao Senhor Jesus já tem 1 mês e alguns dias. Eu cheguei na casa dela com a minha filha, naquele dia que o demônio se manifestou, parecia um cachorro imenso na minha frente, para que eu não chegasse até lá. Ela botou a mão no cabelo da minha filha, tirou a pregadeira do cabelo da minha filha e falou para eu não usar aquilo no cabelo da minha filha, que ela sabia de onde que tinha vindo. E ali ela tirou, perguntou se me importasse que ela jogasse fora, eu falei que não. E o Senhor, no meio do caminho, na hora que eu estava voltando, me deu um entendimento, falando comigo, que queria o cabelo da minha filha solto, não queria nada daquilo no cabelo da minha filha. E me fez ver todas as vezes que eu saía na rua, que as pessoas elogiavam o cabelo dela, que estava enfeitado. Às vezes tinha alguma mãe do lado que a filha não estava com o cabelo daquele jeito, se sentia inferior, se sentia mal, olhava para sua filha como se a minha filha fosse melhor, se sentindo mal com aquilo.
E eu pedi perdão ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor sabe que eu não fiz aquilo para chamar a atenção de ninguém ou para fazer que ninguém se sentisse mal. E hoje eu louvo o nome do Senhor Jesus. E ela falou para mim que todas essas coisas que a gente usa, Satanás ele sempre vem com um prato cheio para aquilo que o Senhor não se agrada, né? Se você tem, às vezes você tem no seu coração, o coração é enganoso, você acha que você não está pegado àquilo, que não tem nada a ver, irmãos. Ela mesma falou para mim, cuidado com esse negócio de não tem nada a ver, tem tudo a ver. Às vezes a gente olha, mas não tem nada a ver, é preto, é marrom, não tem nada demais, o Senhor não quer, o Senhor não se agrada disso. Aquilo que eu vi lá no inferno, irmão, foi uma coisa horrível. Eu não quero ir para lá. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu queria acordar, eu queria sair dali, eu não conseguia. Foi uma imagem horrível. Eu gostaria que os irmãos pudessem ver. Eu falei, meu Deus, se eu pudesse gravar, eu colocava no telão para todo mundo ver, uma coisa horrível. Você ali, aquele demônio batendo com a sua cabeça no chão. Imagina o sofrimento daquela mulher, mas ela desobedeceu ao Senhor. O Senhor várias vezes deve ter falado para ela, deve ter falado em sonho, de alguma forma, mas não, ela persistiu no erro por causa da vaidade, que é uma coisa vã. E ali eu tirei uma palavra, eu pedi ao Senhor que me desse, né, uma palavra sobre esse sonho que eu tive. E o Senhor me deu uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Amém? Amém. Que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o Senhor, Ele nos deu, né, um corpo santo. Ele tem nos mostrado a maneira que Ele quer que andamos. Quer dizer, então, nós temos que verdadeiramente procurar, né, fazer a vontade de Deus aqui. Que diz aqui, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. O Senhor, Ele habita em vós verdadeiramente quando nós obedecemos a palavra. Ele tem nos mostrado aquilo que Ele quer de nós. E muitas vezes eu digo isso, irmãos, porque várias vezes, logo assim que eu vim caminhando aqui para a igreja, que eu vim de batom, eu vim com todas aquelas coisas que hoje eu olho as fotos assim, eu sinto vergonha. Eu falei, meu Deus, como eu pude andar dessa forma? Cada vez que eu vim aqui na igreja que o pastor pregava, eu nem cumprimentava os irmãos de tanta vergonha. Quando eu chegava em casa, que eu me olhava, eu falava, meu Deus. E ali o Senhor foi me libertando, não foi por força, não foi por violência. O Senhor foi me mostrando ali, o Senhor me fez lembrar do que Ele fez na minha vida, como eu cheguei aqui, né, toda suja, cheia de mancha, cheia daquelas coisas. E hoje eu me olho e falo, Senhor, ainda tenho muito que melhorar, mas eu agradeço ao Senhor. Porque o Senhor me limpou, tem me limpado, me purificado, tem me dado condição, tem nos dado condição da gente melhorar. E a minha tia também falou para mim, Fernanda, desde pequena você sempre foi diferente. Você nunca gostou de estar no meio da gente, nem parece que você é da família. Quer dizer, desde pequena o Senhor hoje tem me dado entendimento que Ele já estava me separando, Ele já sabia do meu coração, Ele já sabia o que faltava, né, o que tinha que ser acrescentado. E eu louvo ao Senhor Jesus por isso. E eu gostaria de falar com os irmãos também sobre os brinquedos, sobre essas coisas personalizadas. Eu tive uma experiência com a minha filha há um tempo atrás, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos, eu tinha comprado para ela uma sandália da Hello Kitty. Irmãos, a minha filha caía tanto, ela caía, batia com a cabeça, só com a cabeça. Ou era o dedo machucado, era o joelho machucado. Olha, mas toda vez que eu me distraía um pouco, ela caía e se machucava, era cada ovo na cabeça, mas se machucava muito. Eu falei, meu Deus do céu, tanto que essa menina cai. Aí, eu nem tinha assim tanto entendimento como eu tenho hoje. Eu falei, tem alguma coisa errada, será que é a sandália? Aí um dia eu saí aqui do culto, né? Eu não tinha muito hábito de orar, porque eu ainda não tinha me firmado, né, nos caminhos do Senhor. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Por que minha filha está rindo assim? Será que ela está com algum problema nos ossos? Aí o Senhor me deu um sonho, que vi uma mulher de vermelho, me botava a sandália em cima da bandeja e me dava. Aí logo depois também eu ganhei um CD me falando, né, de onde que vinha aquela boneca, qual foi a procedência, né, por que começaram a fazer esses brinquedos, essas coisas personalizadas dessa Hello Kitty.
Aí ali, eu logo em seguida eu peguei aquela sandália, botei fogo e nunca mais comprei nada dessa boneca para ela, nada desse negócio personalizado. Aí o Senhor me fez entender, né, que aquilo ali são demônios, irmãos. Esse negócio de Ben 10, essa coisa toda, essa irmã que ela é ex-macumbeira, ela falou, não usa nada disso na sua casa, tira, se você tiver alguma coisa desse boneco, isso é tudo maligno, são espíritos que perturbam. E eu não, assim, eu não me liguei muito, eu não tenho boneco do Ben 10 assim na minha casa. E também teve uma colega minha que esqueceu um boneco na minha casa, e eu fui dormir de noite, né, botei ele em cima do armário da cozinha, que as crianças estavam brigando por causa desse boneco. Aí eu coloquei no alto, apaguei a luz e fui dormir. Aí eu deitada, eu via vulto passando pela casa, eu levantei, não tinha ninguém. Aí deitei de novo, toda hora aquele vulto passando, aquele me perturbando, eu levantei. Aí fui orar, falei, Senhor, tem misericórdia. Pediram ao Senhor para repreender aquilo. E eu orando, eu sentindo aquele bicho em volta de mim, eu clamando o sangue de Jesus. Aí me veio aquele boneco na minha mente. Eu fui lá na cozinha, peguei ele, botei lá fora e deitei. Irmão, eu dormi até no outro dia, nada mais me perturbou. E aos poucos o Senhor tem nos dado entendimento com relação a essas coisas. E teve também na minha casa uma irmã de uma outra igreja, ela chegou na minha casa falando assim, você pode orar pela minha filha? Eu falei assim, posso, o que aconteceu? Aí ela falou assim, minha filha está fazendo muita coisa estranha, está me chamando de biruta, está falando que me chamando de nome estranho, está me desobedecendo. Ela não era assim. Aí eu falei assim, não é alguma coisa que ela anda vendo, não? Ela falou assim, ela vê Chaves, vê Pica-Pau. Aí eu chamei ela para conversar. Aí eu falei, o nome dele é Kézia. Eu falei, Kézia, por que você está fazendo isso com a sua mãe? A palavra do Senhor diz que a gente tem que honrar o nosso pai, a nossa mãe, não pode fazer isso. Aí eu falei, por que você fala essas coisas para sua mãe? Ela foi o Pica-Pau que mandou, irmãos. Olha, eu lembro como se fosse hoje. Foi ele que mandou chamar ela de biruta. E ela falava de um jeito que você via que não era a fisionomia de criança. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou chamar ela. E eu olhava para a cara da mãe dela com raiva. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, você tem levado ela na igreja? Ela falou assim, tem, ela fica na escolinha. Aí logo me veio na mente esse negócio de escolinha, né? Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, não deixa sua filha nessa escolinha mais não, que você está privando ela de ouvir a palavra. Deixa ela do seu lado no culto. Mas eu não consigo prestar atenção na palavra. Eu falei assim, mas deixa. Vai orando, vai repreendendo, que o Senhor vai tirar essas coisas da vida dela, vai fazer com que ela comece a se comportar. A criança nessa fase, ela aprende tudo. Aí até a filha dela falou assim pra minha filha, pegou um batom e queria passar na boca dela. Ela, não, na minha boca só pode cacau. Clarinha falou pra ela. Eu falei assim, minha filha na minha igreja não tem escolinha não, ela fica sentada ouvindo a palavra. Aí eu orei com ela, o Senhor nos deu uma palavra ali em Provérbios, eu gostaria de ler com os irmãos. Provérbios 23, 13. Que diz assim, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E eu gostaria de ler também aqui no 22:6, que diz assim, instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí ali eu tive a oportunidade de falar para ela, que ela ali deixando, né, com que a filha dela do lado dela, ouvindo, que essa disciplina aqui, essa vara, a qual a palavra do Senhor Jesus nos diz, é a palavra, porque ela vai ouvindo e ela aprende, ela vai aprendendo. Porque a gente não coloca a criança na escola para aprender a ler e escrever, ela pode aprender os mandamentos do Senhor, às vezes muito melhor do que um adulto. Às vezes eu vou corrigir a minha filha em casa, ela sempre me fala alguma coisa do que ela já ouviu aqui, ela cita alguma coisa, ela vai orar, ela fala, e ali ela estava privando a filha dela de se libertar de tudo aquilo, né? Aí agora ela não deixa mais a filha dela na escolinha, a filha dela está uma bênção, ela não deixa mais ver essas coisas estranhas. E ela até falou assim, obrigada. Eu falei, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Assim como nós oramos, o Senhor nos revelou, você pode fazer isso na sua casa, irmãos. Devemos sempre estar orando pelos nossos filhos, pedindo ao Senhor para nos revelar aquilo que está nos nossos lares, que é agradável ou não. Às vezes algum presente, algum brinquedo, alguma coisa que a gente ganha. E muitas das vezes a gente acha que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada, mas acontece sim, porque Satanás ele é sujo, o diabo ele é sujo. E eu gostaria de contar também para os irmãos uma experiência que eu tive com meu filho. Ele ficou doente, 3 dias doente, ficou de cama 2 dias. Eu tive que colocar um balde do lado da cama. E ali eu clamando ao Senhor a noite toda, irmãos. Fiquei 3 noites acordada.
orando ali do lado dele na cama, pedindo ao Senhor misericórdia. Todo remédio que eu dava a ele colocava para fora, não ficava. Eu tinha que ajudar ele a tomar banho, eu tinha que ajudar ele a comer. Ele ficou debilitado de uma forma que, olha... Aí ali eu levei ele no médico, né? Aí ele tomou medicamento, foi para casa, não adiantou de nada. Ali por fim eu já estava preocupada, já não estava mais sabendo o que fazer. Mas eu tinha confiança no Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Se o médico não deu jeito, porque é espiritual. E ali eu fiquei pedindo ao Senhor que pudesse ter misericórdia de mim, me ajudar, me mostrar o que estava errado, que eu queria tirar. Eu queria corrigir, né, aquilo que estava errado. Eu perguntei para ele se ele tinha falado ou feito alguma coisa, até se ele tinha comido algum doce, né? Os católicos, eles distribuem doces, e ele foi para a escola. E eu perguntei, né, se ele tinha comido alguma coisa. E ali eu fui na casa da minha sogra. Quando eu subi, irmãos, meu filho estava falando com a parede, dizendo que tinha uma menina do lado dele. Eu falei, Gabriel, você está falando com quem? Com a menina, mãe. Ali a menina. Eu falei, menina? Aí ele, a menina está falando comigo. Falou que a minha barriga vai doer, que eu vou piorar. Eu falei, Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, a cortina do quarto foi, olha, balançou a cortina. Aquilo saiu dali. Olha, eu fiquei olhando, meu esposo também ficou olhando aquilo, falou, chama alguém para orar. Até ele sentiu, irmão, que era um demônio que estava ali. E ali ele continuou falando. Eu falei, Gabriel, como que ela falou? O que ela disse? E ele falou que tinha falado para ele que ele ia piorar, e ele piorou. A febre voltou e ele ficou ali com uma fisionomia estranha. Aí eu fui e chamei, né, o pastor para ir lá orar. E o pastor foi, orou, repreendeu, a febre sumiu. Aí eu fui para o joelho, né? Eu falei, não, eu vou orar. Aí perguntei ao Senhor o que ele queria, né, que eu fizesse, o que estava faltando. Aí eu comecei a orar ali, clamar o nome do Senhor ali na beira da cama dele, irmãos. Olha, quando eu comecei a orar, que eu perguntei ao Senhor, o Senhor me mostrou. Meu filho começou a se retorcer na cama, fazendo gesto estranho com a mão. Irmãos, olha, eu me arrepiei. Só deu tempo de segurar ele, ficar segurando para ele não se machucar, não bater na parede. E ele começou a falar, irmãos, é a bruxa do 71. Ele falando, é o Satanás, o cachorro dele é o Satanás, irmãos. Não deixe o filho de vocês ficar vendo essas coisas, não, que eu passei uma experiência horrível na minha casa. Olha, irmão, olha, eu fiquei apavorada quando eu vi aquilo. Meu filho se retorcendo. Eu odeio o Cris, falando aquele nome, falando o nome daquele garoto, daquele seriado que é diabólico, irmãos. Eu fiquei apavorada com aquilo, nunca vi daquilo na minha vida. E ele falando aquilo, eu falando daquele maluco no pedaço, que eu nem sei o que é isso, um monte de nome da televisão, irmãos. Ele falando. Foi tudo imundícia que ele viu. E aquele vômito, o Senhor me revelou que aquele vômito, aquelas fezes que ele colocou, foi tudo imundícia que ele viu na televisão, aquelas coisas estranhas. E ali eu falei para ele, Gabriel, vai orar, vai pedir perdão ao Senhor, que se você tivesse morrido, você ia para o inferno. A gente cria os filhos da gente ensinando a palavra, eu oro com ele, eu falo para ele todos os dias. Agora você já imaginou, irmão, você está caminhando para os caminhos do Senhor, você está ensinando, você está falando, você saber que seu filho está no inferno. E ali, por causa de uma coisa tão nada, porque isso não é nada. Um negócio que repete o tempo inteiro, sempre falando as mesmas coisas, e as crianças ficam ali, ó, na frente da televisão, absorvendo aquilo tudo. Um negócio que tem... Eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, eu quando era criança, já tinha visto aquilo, e eu vi aquela bruxa falando Satanás, Satanás, Satanás. Quer dizer... Foi aquele espírito ruim. E ele podia ter morrido por causa disso, irmãos. Ele não comia, o remédio não parava no estômago dele. Foi o Senhor que usou de misericórdia. E ele tinha mais força do que eu. E eu segurando ali, quase tive que deitar em cima dele, clamando ao Senhor, tem misericórdia. Repreendendo aquele demônio ali, pedindo ao Senhor para tirar aquilo dali. Olha, foi uma luta muito grande. Eu fui dormir 4 horas da manhã, que foi a hora que começou a chover. Foi a hora que ele parou de se retorcer, que ele conseguiu dormir. Irmãos, quando eu fui nesse dia de manhã, ele levantou como se nada tivesse acontecido, brincando, aprontando, do jeito que ele está aí hoje. Olha, uma coisa eu digo, e eu já falei para ele, se eu pudesse, eu tirava aquela televisão de dentro da minha casa e nunca mais, irmãos, nunca mais. Eu não gosto, nem tenho ido visitar as pessoas que eu sei que tem isso, porque a gente chega, começa a conversar, as crianças sentam na frente, fica vendo, depois começa a perturbação, Satanás começa a trabalhar ali, a desobediência, vai mal na escola, tudo isso.
influencia. Porque eu já fui jovem, eu sei como é que é. Eu via essas coisas, não que eu fosse estar desobedecendo a minha mãe, mas depois eu parei para pensar, o Senhor foi me fazendo entender que realmente quando eu via essas coisas, esse negócio de malhação a gente sente vontade. A televisão, ela é um ciclo vicioso. Às vezes você está um mês sem fazer algo, sem praticar alguma coisa estranha. Você vê, você vai fazer, não adianta você dizer que não vai. Aquilo te influencia, fica na tua cabeça, você fica pensando naquilo, você quer fazer. Ah, não, vou fazer hoje, vai dar tempo. Não vai dar tempo, irmão, não vai. Eu tirei uma palavra em Ezequiel 7, porque eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para me dar uma palavra para passar para a igreja. O Senhor me deu uma palavra em Ezequiel 7 2 vezes. Que diz assim, o título, o fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e tu, ó filho do homem, dize assim, diz o Senhor, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou Deus. Eu gostaria de passar para a igreja essa experiência que eu tive, irmãos, para que não sejamos vagarosos. Olha, essa semana eu tive uma semana e não dormi. É a 3ª noite sem dormir, pelejando ali. O Senhor, Ele me deu ali força, me capacitou para expulsar aqueles demônios, irmãos. Olha, nem eu sabia que eu tinha tal capacidade para isso. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor não permitiu que acontecesse quando o pastor estava ali, porque Ele queria que isso partisse de mim. Ele queria que hoje, a partir de hoje, eu tirasse tudo aquilo de dentro da minha casa. Eu falei com meu esposo, eu falei, vou pegar tudo isso que está aqui, tirei os desenhos que tinha na parede, tudo aquilo que tinha para jogar fora. Quando eu peguei a bolsa, irmão, na varanda para ir botar fogo, a minha mão queimou. Queimou a minha mão, eu botei gelo na minha mão, queimou, porque eu ia botar fogo naquilo, aqueles espíritos, o Satanás, ele estava furioso comigo. No mês que passou, o ônibus bateu comigo, com a minha filha, eu levei choque no fio da bomba, várias coisas aconteceram, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E essa noite, o Senhor, de madrugada eu levantei para orar, pedindo ao Senhor, né, que me ajudasse, né, para eu conseguir combater tudo isso. Porque na minha casa, o meu esposo, ele não serve ao Senhor. E eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou, porque o Senhor vai me capacitar. E eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Aleluia. Que o Senhor me mostre, me dê força. Se eu tiver que jejuar, seja lá o que for que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Me ajuda a ficar atenta. Eu não quero que nada passe despercebido, irmão. Olha, a experiência que eu tive me fortaleceu muito. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem em oração, cada um. E eu estava falando com o Senhor também a respeito de que eu sou muito fechada. Eu falei, Senhor, eu tenho que abraçar mais os meus irmãos. Eu estava falando com o Senhor hoje, à tarde. Eu tenho que falar mais da palavra, ainda mais. Eu tenho falado, mas eu tenho que falar mais, anunciar o Evangelho, enquanto ainda é tempo, porque o fim vem. São muitas irmãs, as almas que estão aí fora. A cada vez que a gente abre a palavra, já li esse versículo várias vezes. Cada dia que você sair na rua, que você lê o Salmo 91, eu já li. Mas cada pessoa recebe de forma diferente, cada pessoa entende de forma diferente. E o Senhor ali me fez sentir algo no meu coração, uma coisa muito boa. Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos se eu desagradei, porque às vezes tem coisas que a gente não percebe, né? Mas aí o Senhor me fez ver que às vezes eu saio e dou a paz do Senhor Jesus para todos. Eu não tenho o hábito de falar que Jesus te ama, eu te amo também. E às vezes a gente necessita disso, a gente precisa disso. Porque a gente é um corpo, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. Então o Senhor quer que realmente façamos a diferença, não só lá fora. Eu tenho ouvido lá fora as pessoas falar, Fernanda, você é diferente, você é uma crente diferente. Mas temos que ser diferente em todo lugar, em qualquer lugar que a gente for, onde estiver, seja na palavra, seja na maneira de andar, de se vestir, seja com os filhos. Eu parei para pensar, né? Eu falei assim, eu tenho que estudar mais com meus filhos, eu tenho que dar mais atenção, porque a gente às vezes dá mais atenção para as pessoas que estão de fora. Porque o Senhor, Ele está com a mão estendida, mas um pouco que eu me distraí, um pouco que eu não sei o que foi que aconteceu, que o meu filho assistiu todas essas coisas, olha o que Satanás fez. Então eu tenho pedido muito ao Senhor para me dar sabedoria, entendimento, que possamos examinar mais tudo aquilo que temos dentro de nossos lares, sobre esses enfeites de cabelo, porque por causa de uma coisa tão vã, a gente parar no inferno, onde o bicho não morre, o fogo não vai apagar,
e temos tido aqui oportunidade, uma mesa farta para ouvir, para nos alimentar da palavra, como a irmã falou, que ela se alimentou tanto que ela estava colocando para fora. E muitas das vezes a gente coloca para fora mesmo, a gente ou não pratica, ou esquece, a gente deixa de fazer a vontade de Deus, Jesus. Passando na igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero contar uma coisa que Deus fez esses dias comigo, na segunda para terça, madrugada de terça-feira. Eu estava orando a Deus de madrugada, pedindo a Deus que eu tenho um problema no nariz, que é desvio séptico. Isso dificulta um pouco a minha respiração. Então eu também tenho um problema de coluna e outro na garganta. Eu estava orando a Deus pedindo para que Deus pudesse curar, né, fazer um milagre e operar para conseguir respirar um pouco melhor também minha coluna, que dói bastante. E assim, no mesmo instante que eu fui ao banheiro, eu senti uma mão assim tocando no meu nariz e uma coisa acontecendo no meu nariz. No mesmo instante eu consegui respirar melhor. E também minha coluna melhorou e minha garganta. Eu queria agradecer a igreja perante os irmãos e também contar a maravilha que Deus fez, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos ouviram testemunhos, né, as palavras, inclusive do nosso filho Israel, que o Senhor Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que nossa irmã Fernanda contou é uma experiência que Deus tem dado não somente a ela. Nós sabemos que muitas igrejas, muitos irmãos ignoram e até nos atacam. São como Marta, que na verdade, preocupada com os bens materiais e a arrumação da casa, tão afadigada, atacou tanto a Jesus quanto a sua irmã, quando disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? E o Senhor muito calmamente disse: Marta, Marta, tu estás afadigada com tantos afazeres, mas a tua irmã escolheu a melhor parte, e esta não será tirada. Nós sabemos que na palavra do Senhor fala sobre santificação. Eu tenho visto pessoas escreverem para mim, quererem participar do canal no YouTube, mas pessoas com pensamentos estranhos, dizendo que Jesus fez um sacrifício só, nós não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. Então o que Paulo escreveu está errado. O mesmo Paulo que fala sobre que o sacrifício de Jesus é o único e perfeito, fala que nós, os crentes em Cristo Jesus, devemos andar no mesmo sentimento, não em chocarrices, não em mimimice. Ele fala muitas coisas que muitas pessoas pensam que essas coisas não têm valor, que nós chamamos de preceitos, que são regras de procedimento. Como está escrito, nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E que na verdade Deus tem mostrado não só a nós, ou aqui na igreja, ou esta experiência que a irmã Fernanda acabou de contar, mas muitos irmãos e irmãs em toda parte do mundo têm tido uma intimidade maior com Deus. E o Senhor tem levado muitos irmãos ao inferno e vendo os demônios confeccionando muitos artifícios. O que Deus me mostrou sobre uma bruxa que estava mexendo no seu caldeirão todo tipo de pregadeiras e vaidade. Como há muitos anos atrás, uma irmã estava lavando roupa, eu já disse isso aqui na igreja, e o Senhor disse: prepara-te, porque tu vai falar com Satanás. O diabo vai falar contigo. Para muitos, isso é ridículo. Mas eu creio na palavra, e eu creio nessas coisas, porque mesmo os santos anjos de Deus, quando aparecem, nenhum deles aparece com brochinhos, com presilhas na manga das camisas, ou presilha para segurar a gravata, ou lencinho para enfeitar o paletó. Eles aparecem santos e não têm pecados, não necessitam de se santificar porque já são santos. Nós que precisamos de nos santificar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, muitas vezes não aceitamos e não cremos no que Deus está mostrando, que lá no inferno é confeccionado muitas coisas que se usa neste mundo. Essas coisas são amaldiçoadas. Nós lemos no Velho Testamento que o Senhor disse
para que o povo não apanhasse nada dos ídolos, nem o ouro, nem a prata, nada que fosse interdito. Na tomada, por exemplo, de Jericó, foi dada a ordem que não apanhassem nada, e por causa de uma capa. Se alguém acha que essas presilhas não têm nada a ver, então leia nas escrituras que por causa de uma capa babilônica, que Acã escondeu na tenda da sua casa, trouxe maldição não só para a sua família, mas para todo o povo de Israel, porque saíram derrotados em outra guerra bem menor. Josué pôs-se a orar com um rosto que vão dizer às nações. É verdade. Mas a palavra de Deus diz: levanta, o que estás fazendo? Eu não posso abençoar o povo está amaldiçoado, eu não posso abençoar. E Deus tem mostrado a inúmeros irmãos, os desenhos de videogames, desenhos de televisão que as crianças gostam de ver com vários nomes. Não dá para me citar porque eu já não conheço, eu não vejo essas coisas. Irmãos têm colocado na internet, nos blogs, mostrando que esses bonecos existem no inferno, só que são demônios. Voltando ao caso da irmã que o Senhor disse que ela iria falar com Satanás, então ela entrou para dentro de casa, deixou de fazer seus afazeres do lado de fora. Segundo o que foi me contado, a minha mãe me contou, ela estava lavando roupa, e ela se pôs a orar. E quando ela se pôs a orar, de repente, quando olhou, tinha um homem dentro da sua casa. Imagine se as irmãs de repente veem um homem dentro da sua casa. Mas ela sabia que aquele homem não era um homem normal, era um demônio. E ele dava uma gargalhada, não sei porque os demônios gostam de dar gargalhada, para dar a impressão que estão felizes, mas eles não vivem felizes. E ele disse exatamente isso. Sabe quem põe os cinturões das mulheres dentro das igrejas? Salto alto, fazem as crianças mexerem dentro das igrejas? Sou eu. E dava gargalhada, e abria as mãos e dava gargalhada. Os pastores têm ignorado essas coisas porque interessa muito é o dinheiro que entra e o número de gente e o status das igrejas. Mas nós sabemos que existem muitos objetos que são consagrados aos demônios, e para vender as pessoas estão vendendo a sua alma para ganhar dinheiro, quanto mais consagramos objetos. Houve épocas atrás em que essa boneca da Barbie, esse boneco chamado Fofão, e um montão de bonecos e bonecas, não é? Através desses objetos, Satanás, os demônios fizeram uma ruaça dentro dos lares. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Eu li Lucas, capítulo 11, versículo 33. Então, irmãos, acontece, poder sentar, que a palavra do Senhor fala que nós somos como uma candeia, como uma luminária, que na verdade as lâmpadas nós não colocamos debaixo dos bancos e nem escondido, mas colocamos em um local para que ela dê luz, ela ilumine. E a Escritura nos compara com esta lâmpada, mas ao mesmo tempo que Jesus nos compara com esta lâmpada, ele diz que nós não devemos viver escondidos, escondido atrás de maquiagem, escondido atrás de pinturas. Se é desagradável ao Senhor um homem, um cristão, tatuar o seu corpo, fazer uma pintura na pele, também essa tatuagem não deve ser feita no cabelo, nem nas suas unhas. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser santo, purificado destas imundícias do inferno. Há muitos anos atrás,
Há uns 20 anos atrás, um pastor da Igreja Batista, em um folheto, estava dizendo que as primeiras mulheres a usarem batom foram as egípcias, para atrair os homens, e elas faziam isso para que os seus lábios representassem as suas partes íntimas. Hoje até na internet encontramos esse assunto, e o que mais chama a atenção nos homens quando uma mulher está pintada é os seus lábios pintados. Isso é porque existe uma feitiçaria, existem demônios trabalhando nessa vaidade, mas muitos não creem. Nós não pregamos sobre essas coisas diretamente, eu ensino aqui aos irmãos, mas como houve esse testemunho, é muito importante para nós atentarmos para o que diz a palavra. Mas o que disse Jesus? Se o teu olho for mau, claro, Jesus está falando desses olhos, está falando também dos seus pensamentos. Porque assim como diz a Escritura que o Deus desse século cegou o entendimento, é que na verdade o nosso entendimento tem uma visão, tem olhos para ver. Mas Jesus está falando dos olhos do corpo e dos olhos também do nosso entendimento. Se o seu entendimento for treva, se os teus olhos forem treva, o teu corpo externo e o teu corpo interior será uma treva enorme. O que quer dizer isto? Se você absorve com os teus olhos coisas que não agradam o profeta Isaías, quem habitará com as labaredas eternas? Com o Senhor nosso Deus. O profeta não está falando das labaredas do inferno, ele está falando das labaredas de Deus. Deus é um fogo consumidor. Então vem a resposta. Vou resumir: o que fecha seus olhos para não ver o mal, fecha seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. O profeta, pelo Espírito de Deus, ao dizer isso, nos informa uma coisa: que os nossos olhos e os nossos ouvidos têm que ser santos. Porque adotamos um modo de vida cheios de vaidade. Sabe por quê? Nós não nascemos com isso. Não é porque nascemos com isso, porque nós não nascemos com isso. É porque vemos, é porque ouvimos, é porque somos influenciados, e os espíritos das trevas nos enganam, dizendo que o nosso corpo será mais belo, será mais atraente. Mas a mulher de Deus não foi criada para ser atraente, pois está escrito aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, em graça, vaidade é formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta vai ser louvada. Significa que a mulher que tem temor de Deus, ela será honrada. Nós sabemos que no Velho Testamento o povo de Israel, as mulheres andavam com pendentes, com braceletes, mas isso eram usos e costumes entre os povos, que inclusive eles trouxeram da terra do Egito, porque eles foram criados na terra do Egito durante 430 anos. Trouxeram muitos usos e costumes, os quais Deus suportou até um certo tempo. Inclusive Deus também suportou a carta do divórcio e um monte de outras coisas Deus foi suportando. Mas quando Cristo veio, o Senhor cumpriu a exigência da lei, toda aquela promessa cumpriu-se em Jesus. Mas de Cristo em diante começou então uma nova ordem sacerdotal. A ordem levítica cessou em Cristo, começou então um novo sacerdócio da tribo de Judá, e através dos apóstolos houve uma nova organização. Os homens que falaram sobre as mulheres, que o enfeite delas não seja no uso de joias, na compostura de vestido, no frisar do cabelo, nem com tranças, mas no seu homem encoberto um espírito manso, quieto, sossegado, que é precioso diante de Deus. Portanto, nós devemos atentar que as palavras que os apóstolos falaram vieram de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Eu sei que muitos pastores estão preocupados com coisas muito grandes, mas Jesus disse assim também: quem for infiel no mínimo, é infiel no muito. Se nas coisas pequenas nós não conseguimos administrar, como queremos apresentar a Deus grandes obras, se nós não nos interessamos pelas coisas pequenas que Deus nos deu e que é de grande valor?
Toda a mulher que se preocupa com a sua aparência, ela reparte o seu coração com um pouco com as coisas de Deus e talvez muito com a vida e com os demônios. Os demônios trabalham em cima da sedução, da prostituição, da vaidade, da beleza. Eles andam atrás dessas coisas porque eles sabem que os seres humanos, as mulheres, os homens, são muito atraídos por essas coisas. Pela riqueza, pelos prazeres, pelo dinheiro, pela prostituição, pela fornicação, pelos adultérios. Precisamos entender que, na verdade, a vontade do Senhor é que nós sejamos santos, primeiramente no nosso entendimento, no nosso espírito, e ser santo também na alma e no corpo. Quando eu disse para os irmãos, quando jovem, eu gostava de praticar luta, e todo lutador que eu me afeiçoava e gostava de ver, se ele usasse qualquer tipo de roupa, ou algum pendente, ou uma pulseira, um cordão, com certeza nós, eu e mais os amigos, iríamos fazer, porque nós queríamos ser parecido com aquele indivíduo. Isso é um espírito, isso é uma idolatria. Hoje eu tenho vergonha, eu falo isso com vergonha, porque isso já faz muitos anos, há mais de 30 anos, mesmo assim tenho vergonha até de contar. Hoje eu procuro ser parecido com Jesus. Não estou preocupado com a aparência da carne, porque a carne será consumida pelos vermes. A mulher bonita, o homem bonito, o homem rico, a mulher rica será comida ou comido pelos vermes. Ficarão fedorentos, cheirando mal. Mas aqueles que amam o Senhor e servem o Senhor com a sua alma e o seu espírito terão um corpo glorificado semelhante aos anjos. Nós devemos atentar para as coisas invisíveis e não para as visíveis. Paulo diz isso, nós para as coisas invisíveis, mas para as invisíveis, porque as visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. E eu sei, irmãos, que esta palavra não é para todos, mas eu digo para os irmãos: bem-aventurado aquele que crê, bem-aventurado aquele que tem força para realizar a vontade de Deus, bem-aventurado aquele que não sela o pacto com os demônios. Cada coisa consagrada que Deus vai revelando para a igreja, Ele manda nós não atentar para elas e não usá-las. Já houve outras guerras em Jerusalém em que o despojo, o que o inimigo perdeu, outras nações perderam, eles apanharam, menos nos ídolos. Mas no caso de Jericó, ou naquilo que Deus lhe mostrar ou mostrar para nós, não devemos utilizar. Se o fundamento é maligno, se o objetivo foi maligno, nós não devemos participar. Por que eu não participo mais de lutas e de jogos? Porque eu sei de onde veio os jogos, de onde veio as lutas. Pois na Grécia Antiga, os arqueólogos encontraram numa escavação um estádio onde se fazia as Olimpíadas. É de lá que vem as Olimpíadas. E sabe para que se fazia os jogos e as competições? Era para adoração a Zeus. Uma grande estátua de Zeus foi encontrada, e os vencedores ganhavam uma coroa de ouro somente para isso, somente isso, porque os jogos eram em adoração, era um culto aos demônios, e todos os jogos é culto aos demônios, acredite se quiserem. Não discuto com ninguém, eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, sei de onde vem, e hoje eu não quero mais saber. Porque eu digo que quando eu lutava, tinha um demônio que operava comigo. Conheci também, num testemunho de um rapaz, ele disse que praticava ninja, aquelas lutas. Ele disse que entrava um demônio dele e o fazia correr 80 quilômetros, 40 de ida e 40 de volta. Depois que ele fazia aquilo que todos os lutadores sabem, chama-se kata. O kata, na verdade, é uma adoração, uma reverência aos demônios das lutas. Todas as lutas têm demônio. Esse negócio de dizer que a pessoa é uma atleta do Senhor, olha, irmãos, enquanto é inocente, mas quem está nos ouvindo nessa noite não é mais inocente.
Então eu digo para os irmãos, cuidado com os objetos, cuidado com fotografia, cuidado com revista de moda, cuidado com receita que vocês levam para dentro de casa, cuidado porque tem muita coisa consagrada aos demônios. Olha o que João diz: o mundo jaz no maligno. No entanto, é claro, como eu disse, aquilo que você não sabe, Deus te terá por inocente. Mas a partir do momento que você ouve, vem na igreja e ouve um testemunho como esse, já não és mais inocente. Os irmãos ouviram bem que a ex-feiticeira, a mulher que foi do espiritismo, da feitiçaria, disse para a irmã, tirou uma presilha e disse: não deixa tua filha usar isto. Bendito seja o nome do Senhor. A irmã Miriam do Rio veio com um cinturão um dia. Eu estava falando sobre aquele testemunho. Ela disse: pastor, olha pastor, na mesma hora eu tirei, fiquei até com tanta vergonha, eu tirei na hora. Falei: irmã, mas eu não nem vi a senhora com nada. Não, mas eu tirei porque realmente é coisa não de Deus, é de homem. Porque quem se usava antigamente os cinturões eram os homens, não as mulheres. As mulheres nunca usavam. Mas Satanás, ele quer inverter as coisas. E tudo isso é abominação, Senhor. Que o Senhor Deus abençoe os irmãos. Que os olhos dos irmãos sejam luz. Que os pensamentos dos irmãos sejam luz. Porque, irmãos, nós precisamos brilhar como essas lâmpadas que estão em determinados lugares. Brilhar para dar luz aos que estão nas trevas. Mas nós não podemos andar escondidos. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai tirar a máscara com que todas as nações